Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja no seu coração, esteja na sua casa, na sua família. A vocês, meus amados irmãos e irmãs, que têm sempre nos acompanhado em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu em nosso canal. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança, em Petrópolis. Gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal, que você clicasse nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também clicasse no sininho para que todas as vezes que eu postasse uma nova notificação, você estivesse aí recebendo e nos ajudando aí a divulgar nossas mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça, te dê graça. E eu queria estar trazendo nessa oportunidade, desse domingo, uma palavra de reflexão para o seu coração, para os nossos corações. Não sei se os irmãos já notaram, irmãos, que muitas vezes nós vemos as pessoas nas suas palavras e muitas vezes, irmãos, as pessoas, está vendo a sua inocência, melhor dizendo, né, do que palavra, a pessoa nas suas inocências, dizendo, eu sou uma pessoa muito humilde. Agora, o mais incrível, irmãos, que a gente nota qual o tipo de humildade que a gente observa nas pessoas. Geralmente as pessoas têm um conceito de humildade, aquelas pessoas que não se importam em se vestir muito bem, acham que a humildade está numa roupa muito simples, acham que a humildade está numa casa muito simples, acham que a humildade está em não ser muito exigente na forma de se comer bem, de se alimentar bem. Então as pessoas elas têm um conceito de humildade muito diferente, enquanto muitas vezes esse orgulho ele não está baseado em você se vestir bem, em se você comer bem, mas muitas vezes em algumas posições em que nós precisamos descer, precisamos nos humilhar para poder alcançar algo em nossas vidas ou até na presença do Senhor. Quantas pessoas elas se acham ser muito humildes, mas são orgulhosas na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. E eu queria nessa oportunidade estar trazendo essa palavra de reflexão para você, para que o Espírito Santo ele possa te orientar, te dar a direção, a inteligência, para quem sabe você está com um conceito muito errado daquilo que é ser humilde e daquilo que é ser orgulhoso. E para isso eu queria estar meditando com os irmãos num livro lá de 2 Reis, capítulo 5, que é um dos textos bem conhecido nosso, que fala de um grande general chamado Naamã. Eu queria estar lendo o versículo 8 ao versículo 12, para a nossa meditação, em que diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rio de Damasco, melhor do que todas as árvores de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo ele te conduza por caminhos mais excelentes, de conscientização, de uma consciência plena, de uma vida de humildade, para você conquistar o seu ideal, conquistar a sua vitória em sua vida. Eu sou apaixonado pela Bíblia, mas eu sou apaixonado por textos, por versículos que eu sempre falo para os membros da minha igreja, em que eles vêm de encontro a mim. Eles me chamam a atenção. Eles despertam em mim uma atenção, um sinal de alerta.
Porque o homem, irmãos, ele vive pelas suas glórias, pelos seus louvores. E muitas vezes, irmãos, isso é muito bom, você conquistar respeito, ou você conquistar uma posição, seja na sociedade, seja no trabalho, seja no seu lar, seja na vizinhança e seja no seu ministério. É muito bom você ser reconhecido, você ser reconhecida, você ser uma pessoa que se destaca pelo seu caráter, pela sua moral, pela sua inteligência, pela sua sabedoria e pela sua vida até com Deus. É muito bom isso. Mas nós, como seres humanos, se nós não vigiarmos, nós temos a tendência a ficarmos orgulhosos daquilo que nós somos, daquilo que nós conquistamos. E às vezes nós não percebemos em que às vezes nós vamos entrando por um caminho, às vezes de soberba, às vezes até, não vou colocar como arrogância, mas de um certo orgulho por si próprio. E esse texto, irmãos, ele é interessante, ele nos traz uma reflexão grande para nossas vidas. Uma reflexão em que nos leva a uma consciência de que há uma necessidade de se posicionar diante de Deus e saber que Deus é o autor de todas as coisas. Eu queria trazer para você uma reflexão de uma palavra de um homem que ele conquistou um império muito grande e deixou um exemplo onde ele fez 3 pedidos e que nós possamos nessa reflexão, irmãos, nós podemos analisar, podemos aí entrar na presença de Deus e pedir para que o Espírito Santo ele possa analisar a nossa vida, porque nós por nós mesmos não entende bem, irmãos. Nós não temos a noção, por mais inteligente que nós somos, nós não temos vamos colocar essa, não vou dizer autoridade, mas um conhecimento, às vezes de nós mesmos, dizer, olha, eu estou sendo orgulhoso nisso. E às vezes eu até posso ser orgulhoso naquilo, mas não da forma, na medida que eu estou colocando. Um exemplo, eu sou um homem que eu me orgulho muito de servir a Cristo. Eu me orgulho muito de não ceder minha vida para o pecado. Eu me orgulho muito de ser um homem que era um homem esquecido e às vezes desacreditado, mas Deus me colocou numa posição de liderança em que talvez muitos não acreditariam. Então eu me orgulho disso. Mas eu não posso deixar que esse orgulho ele venha a ser algo que me atrapalhe, que me tire da presença do Senhor, ou que às vezes eu esteja na presença de Deus me achando autossuficiente. Então nós às vezes nós não sabemos o nível desse nosso orgulho, até que ponto nós podemos ser orgulhosos, mas em alguns momentos tomar cuidado para que a soberba não venha, porque a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína. Então eu queria estar contando para você a história desse rei, esse desejo, esses três desejos de um grande rei chamado Alexandre o Grande, que possa ser um exemplo para você, para mim também, de grande conhecimento e que possamos amadurecer nessa palavra de reflexão. Alexandre, o grande príncipe e rei da Macedônia, viveu e morreu no século IV a.C. Apesar de ter morrido jovem, conquistou um império que ia dos Balcãs à Índia, incluindo também o Egito e a Bactria, o atual Afeganistão. Conta a lenda que este importante monarca expressou alguns desejos que queria que fossem realizados quando ele viesse a falecer. Esses 3 desejos ficaram conhecidos como os 3 desejos de Alexandre o Grande, e são eles. O primeiro desejo desse grande monarca, Alexandre o Grande: que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos melhores médicos da época. Segundo desejo: que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, como prata, ouro e pedras preciosas. O seu terceiro desejo:
que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou-lhe as razões disso. Explicou-lhe Alexandre o Grande: quero que os médicos carreguem o meu caixão para mostrar que não há cura para a morte. Primeiro desejo desse homem: que os médicos carregassem o seu caixão para mostrar que não há cura para a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro e grande desejo de Alexandre o Grande: quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Eu gosto dessas palavras, irmãos, quando ela nos traz uma reflexão de que nesse mundo, ainda que existe um grande diferencial, um grande, vamos colocar, desnível, descontrole social, onde nós vemos pessoas que chegam a receberem milhões por mês e outros vivem numa pobreza, numa miséria. Enquanto vemos aí jogadores de futebol, vemos aí políticos que chegam a ganhar milhões por mês, milhões no ano. E nós vemos um nível de uma pobreza muito grande, onde nós vemos pessoas, um Brasil, onde existe milhões e milhões de pessoas que moram dentro de um lixão, para poderem, quando chegar a esvaziar os caminhões, pegarem as melhores coisas que vem naquele lixão, naquele caminhão de lixo. Pessoas que vivem hoje, 30 milhões de pessoas, num país como o nosso, vivem, irmãos, no nível da miséria, da pobreza total. Isso é de rasgar o coração de qualquer um que se acha que é orgulhoso, que é uma pessoa que é soberba, arrogante, uma pessoa que acha que tudo que conquistou na sua vida mereceu aquilo que conquistou. Claro que mereceu, se preparou. Se você é um grande político, você é um grande médico, você é um grande advogado, é um grande empresário, porque se preparou, trabalhou, lutou para isso. E merece todo louvor pela inteligência, pela intelectualidade. Mas não quer dizer que isso leve a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, em achar que é melhor do que o outro. Não vou dizer que a vida ela traz esse desnível, porque muitos não puderam, muitos não tiveram condições. Você pode olhar para uma situação dessa, uma pessoa que vive dentro de um lixão, crianças que nascem naquelas tendas e vivem naquelas tendas de lixo, morando dentro de um lixão. As pessoas não têm instruções, condições de enfrentar um bom colégio, de ter uma boa educação. Mas não quer dizer que essas pessoas não têm um valor dentro de uma sociedade. O mesmo valor que tem um médico, tem uma pessoa que faz uma faxina. O mesmo valor que tem um grande empresário, tem aquele que coloca a mão na enxada e trabalha de sol a sol. O mesmo valor que tem um político, em que ele vai para a política, se torna um vereador, se torna um deputado estadual, um deputado federal ou um prefeito, um governador, um presidente da república, tem o mesmo valor, irmãos, de uma pessoa que vai na urna, que muitas vezes não sabe ler e escrever, mas vai na urna acreditar que essa pessoa pode fazer o melhor por ele, pela sociedade, pela família. Então esse texto é interessante, ele nos traz uma reflexão incrível. Uma reflexão de um homem
que ele era orgulhoso. Naamã era um homem orgulhoso. O profeta poderia muito bem ter chegado para mandado Naamã lá e disse, manda ele vir a mim, que ele vai ver que existe profeta em Israel. Eliseu poderia muito bem chegar lá e falar, vou te mostrar que existe profeta em Israel, existe homem de Deus aqui. Ele era um homem de Deus, mas ao mesmo tempo ele sabia que aquele homem precisava ser tratado. Naamã não precisava apenas de uma cura, de uma lepra exterior. A maior lepra estava dentro daquele homem. Aquele homem não estava infectado por uma lepra que cheirava mal do seu corpo físico exterior, não. Mas ele estava infectado por uma lepra interior, um orgulho. Um homem soberbo, um homem arrogante. Era um homem capacitado para aquilo que ele era, um general? Sim. Um homem inteligente? Sim. Rico? Bem posicionado? Sim. Respeitado pelo seu rei? Sim. Mas um homem que era arrogante, soberbo, pela posição que ele tinha. Ele achava por ele ser um grande general, reconhecido pelo seu rei. Ele poderia muito bem chegar lá e falar como ele falou para Eliseu, achando que ele poderia, que Eliseu tinha que sair na porta e banar as mãos sobre ele, como ele disse, e curar um leproso, no versículo 11. Mas Eliseu, irmãos, ele queria tratar com ele era homem de Deus. Ele sabia que era Naamã. Ele sabia o que Naamã havia feito com o povo de Israel, havia levado até aquela menina para a sua cidade como escrava. E aquela menina, ela disse, se o meu Senhor estivesse na minha cidade, saberia que lá existe um profeta. Tudo isso desencadeou, irmãos, um grande milagre, uma transformação na vida, no lar de Naamã. Primeiro que uma menina, ela foi cativa, mas não esqueceu suas origens, sua humildade, um povo humilde, de um povo que servia a um Deus soberano, que conhecia um Deus soberano. Essa menina não esqueceu disso. E Naamã parte, cheio de ouros, joias, vestimentas, para levar para aquele profeta, achando que aquilo iria pagar uma cura. Quantas pessoas entram pelas portas dos seus templos, das suas igrejas, nossas denominações, com as suas soberbas, suas arrogâncias, achando que vão ser curadas, achando ser libertas, que Deus vai restaurar talvez as suas vidas, seus problemas, vai tirar daquela fase difícil, porque talvez são pessoas que levam seus grandes dízimos, suas grandes ofertas. Enquanto que a Bíblia diz, quando tu trouxer tuas ofertas no altar, lembra-te que tu tem alguma coisa contra o teu irmão, vai se conserta com ele. Naamã precisava ser tratado, ser curado. E você vê nesse texto que Eliseu nem saiu na porta. Ele nem saiu na porta. Mandou um menino ir lá falar com ele. Vai, manda ele se lavar, aquele grande general, se lavar no Rio Jordão. Mergulhar 7 vezes. O Rio Jordão naqueles dias, naquela época, estava a cheia. Não naquele trecho que Naamã foi se lavar. Água barrenta, suja. E esse homem, você olha para o versículo 12, esse homem não vai direto para o Rio Jordão não, irmãos. Ele diz o seguinte, não poderia eu me lavar no rio de Farfá e Abana, rio de Damasco, que eram águas cristalinas, que você poderia beber daquelas águas tão cristalinas que eram. Mas não, o milagre é no Rio Jordão. E ele o quê? Ele voltou-se e foi com indignação. Ele não foi para as bandas do Rio Jordão, não. Ele estava voltando para a sua cidade, indignado, revoltado, por causa do seu orgulho. O seu orgulho estava levando de volta para casa completamente leproso. Mas aí, irmãos, Deus ele coloca pessoas do nosso lado que vai estar sempre nos orientando, nos despertando, para que esse nosso orgulho, nossa soberba, nossa arrogância não atrapalhe os projetos do Senhor.
E aquele homem, ele tinha alegria de ter do seu lado homens que puderam acender a luzinha de alerta para ele, dizendo no versículo 12, versículo 13, então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, olha o respeito desses homens por Naamã, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Apenas uma coisa, lava-te, desce, humilha-te, reconhece, e tu vai receber um milagre, a cura sobre a tua vida. Há momento em nossas vidas, irmãos, é simplesmente descer, é reconhecer que não somos nada, que Deus é o autor e o consumador de todas as coisas, que não somos melhores que ninguém por causa de uma posição que você talvez ocupa ou que nós ocupamos. Ainda que você ocupe pelos benefícios, pelos méritos de você ter estudado, se preparado, se capacitado, mas quem te colocou, quem te honrou foi Deus, foi o soberano, o autor e o consumador de todas as coisas. Vemos um grande exemplo daquele grande rei Nabucodonosor. Aquele homem, ele recebe aquela profecia, aquele sonho, ele não se humilha, ele não desce. E um belo dia, ele chega na porta do seu palácio, observa tudo que ele havia construído na Babilônia. E ele diz: eu construí tudo isso, eu fiz tudo isso com meu mérito, toda a honra é minha. Imediatamente, aquele homem começa as suas unhas crescerem, a nascer pena sobre o seu corpo, ele cai de joelho como um animal e começa a pastar, comer grama. E a Bíblia fala que ele ficou 7 tempos, sabe o que quer dizer 7 tempos? Não fala que imediatamente, logo no versículo próximo, diz que ele reconheceu a glória de Deus, ele voltou, restaurou tudo, não. 7 tempos, quer dizer, ele ficou 7 estações, 7 anos comendo grama no palácio. Você imagina a sua família, a sua esposa, olhavam pelas portas do palácio. Ele estava num lugar guardado para que os inimigos não soubessem que o rei havia se transformado no animal, que se soubessem, destruiriam a Babilônia, entravam na Babilônia. Mas ele ficou num lugar onde ninguém poderia penetrar, pastando como animal, como se fosse um curral, guardando aquele homem. Você imagine todas as manhãs, à tarde, em que a família chegava e via ali aquele homem pastando, sabendo que era o rei. E não foi de um dia para o outro. O texto fala 7 tempos, 7 estações, 7 anos, irmãos, andando como animal, comendo como animal, até que aquele orgulho daquele homem foi quebrado. E ele olha para os céus, ele reconhece a glória do Senhor. Olhe para o céu nessa oportunidade e reconheça a glória de Deus. Reconheça que tudo que você tem foi Deus que te deu. Não importa se foi você que estudou, que você é uma pessoa inteligentíssima, que você é um grande intelectual, mas entenda uma coisa: se você chegou onde você está, foi porque Deus permitiu, Deus te deu graça, Deus deu inteligência para você ocupar esse lugar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o reconhecimento vem de Deus, mas a glória vai para Ele. Entenda uma coisa: todas as vezes em que Israel vencia uma batalha, eles ficavam com os despojos, ouro, prata, joias, vestimentas reais, tudo era para ele. Mas os animais de sacrifício, todo louvor era para Deus. Entende uma coisa: você pode conquistar ouro, prata, joias, vestimentas, palácios, tudo isso é teu, te pertence, mas a glória e o louvor volta para Deus. Reconheça que é Deus o autor e consumador de tudo isso na tua vida, e Ele vai te abençoar muito mais. Tu vai passar a sentir a presença dEle sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que essa palavra, orgulho versus humildade, possa estar no teu coração, no teu entendimento, e você possa, assim como Naamã, ele desceu aquelas águas barrentas, ele se lavou 7 vezes. Imagina aquele homem: primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, 6º mergulho, pensou em desistir.
e aqueles soldados todos aguardando. E ele decide dar o 7º mergulho. E quando ele se levanta como a pele como de um menino, curado, restaurado. E imagina que ele voltando para sua casa, para sua esposa e para aquela menina que ele tomou como uma escrava, como uma serva, voltando curado. Você imagina isso? Imagina você sendo uma pessoa hoje curada desse orgulho e Deus te restaurando sua posição, aquilo que é teu por direito. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus mover esse orgulho. Isso que talvez você não sabe que você tem, mas é isso que tem te impedido de você conquistar, ser um vencedor, ser uma vencedora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo, ele faça resplandecer sobre você a graça, a misericórdia, a paz que excede todo entendimento e possa transformar a sua vida, a sua mente e o seu coração. Deus te abençoe e Deus te dê a graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e principalmente sobre o teu ministério, em nome de Jesus.